A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Sou o pastor Tony da Graça, um amigo perto de você. Estou passando por aqui para trazer uma reflexão de uma ministração que nós fizemos neste domingo aqui em Euclides da Cunha. Eu quero compartilhar com você com o tema A Verdade de Cada Um. Lá em João capítulo 14, no versículo 6, Jesus se apresenta como o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ele usa o artigo definido, o caminho. Então só tem esse caminho, eu sou a vida. É a única vida e eu sou a verdade. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não for através do meu caminho, da minha verdade e da minha vida. Certo? Só que a própria Bíblia traz vários exemplos de pessoas que expuseram as suas verdades em detrimento da verdade de Deus. Uma delas faz referência lá no livro de Juízes, capítulo 6, quando estava Gideão malhando trigo no largar pelas circunstâncias da opressão dos midianitas, e o anjo aparece para ele e diz: "Seu contigo, homem valente, vai nessa tua força e livrarás Israel. Você vai livrar Israel dessas opressões." E aí ele vai expressar a verdade dele, que está no versículo 15, quando ele diz: "E disse-lhe: Ah, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai." O que Gideão falou era mentira? Não, era verdade. Verdadeiramente, a família de Gideão era a mais pobre de Manassés. E Gideão era o menor da casa dele. E até por questões históricas, quem se destacava na família era o filho mais velho, o primogênito. Tudo era para o primogênito, o sucessor do pai. Gideão não era o primogênito, ele era o menor. Então, a verdade de Gideão vai escancarar, expressar as impossibilidades. Mas aí Deus vem com a verdade dele, logo no versículo 16, e diz assim: "E o anjo do Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas, como se fossem um só homem." Então, diante das nossas verdades, vem a verdade de Deus. Você quer ver um outro exemplo muito interessante? Está no livro de Lucas, Lucas capítulo 1. Quando o anjo do Senhor aparece para anunciar o nascimento de Jesus, ele vai dizer para Maria: "Salve, agraciada, o Senhor é contigo." Ela ficou espantada e ele diz: "Olha, eis que no teu ventre você dará à luz a um menino e colocará nele o nome de Jesus." E aí ela vai expressar, vai apresentar para ele a verdade dela. Quando diz no versículo 35: "E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que eu não conheço homem algum?" Então, ela era uma virgem, ela não tinha tido relação com nenhum homem. E como é que alguém pode engravidar sem se relacionar, sem um relacionamento entre um homem e uma mulher? Isso é verdade? Verdade provada pela ciência. Mas só que aí vem a verdade de Deus. E no versículo 36, o 35 diz: "E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que há em ti há de nascer será chamado Filho de Deus." Entenda, nos dois casos, as verdades de cada um lhe impossibilitavam, lhe limitavam, lhe privavam de viver o sobrenatural. Mas a verdade de Deus lhe leva a patamares que você nunca imaginou. Por isso o salmista Davi, lá no livro de Salmos, capítulo 25, no versículo 5, fez a seguinte oração que eu vou ler aqui na NTLH. Ele diz assim: "Ensina-me a viver de acordo com a tua vontade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti." Davi, ele sabia que nós fomos projetados a viver de acordo com a nossa verdade. Com a nossa verdade. Só que a nossa verdade é limitante. E então ele vai dizer: "Senhor, eu preciso aprender a viver de acordo com a tua verdade. Porque a tua verdade é maior do que a minha. A tua verdade a verdade de Deus sobrepõe a verdade dos homens. Por isso você, meu amigo, você que está aí nos ouvindo, de repente você está limitado e acomodado, paralisado pela sua verdade.
E quando você se depara diante de algumas situações para viver sonhos, realizações, propósitos de Deus, chamado de Deus na sua vida, você começa a se basear na sua verdade. Eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo, não dá por causa disso, não dá por causa daquilo. Deus sabe que eu não tenho condição, Deus sabe que não dá para fazer. Só que a verdade de Deus, ela é maior do que as nossas. No caso de Gideão, Gideão ele parou e disse: olha, não dá para eu livrar Israel, porque a minha família é mais pobre, eu sou o menor da casa. Aí Deus fala: vai, porque eu vou te ajudar. Qual o resultado disso? Gideão foi, livrou Israel, o povo ficou liberto. Exatamente o que o anjo do Senhor falou aconteceu. Por quê? Gideão abandonou a verdade dele, deixou a verdade dele para viver a verdade de Deus. Maria, ela fez uma expressão perfeita, real. Não tem como uma mulher engravidar se não for pelas vias naturais da relação entre o homem e a mulher. Mas quando o anjo fala, o Espírito Santo descerá sobre ti, qual foi o resultado? Ela não se relacionou com homem nenhum. Pela verdade de Deus, ela engravidou e no 9º mês ela deu luz ao Messias. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, você precisa abandonar a sua verdade e começar a viver a verdade de Deus. Se você quer viver coisas extraordinárias na sua vida, você vai precisar deixar a sua verdade de lado e começar a navegar na verdade de Deus, porque as nossas verdades expõem, escancaram as nossas impossibilidades e limitações, mas a verdade de Deus nos leva a viver o impossível. Então, a partir de hoje, vamos aprender a viver a verdade de Deus, deixando a nossa. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Até a próxima.